Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da JLCP. Nesse vídeo eu estarei regravando o conteúdo apresentado no webinar de Descomplicando SLA do Zabbix. Bom, se você está chegando agora no canal, não conhece os nossos canais de comunicação ainda, fique aqui e conheça. Acesse o Twitter, YouTube, Facebook e principalmente o bit.ly/jlcpnovidades, onde você pode selecionar quais novidades você quer receber, seja de webinar, treinamentos, novidades do Zabbix e assim por diante, tá ok? Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Robert Silva, eu sou especialista em monitoramento e desenvolvedor Python na JLCP, ok? E eu vou estar passando para vocês um pouco do meu conhecimento sobre o service do Zabbix. Então o nosso tema é Descomplicando o service do Zabbix. Muita gente utiliza Zabbix, muita gente utiliza todos os recursos para estar monitorando sua infraestrutura dentro de casa, seu ambiente em cloud e aí por diante. Entretanto, poucas pessoas utilizam os services, utilizam o próprio SLA do Zabbix. A gente vê muita gente tirando SLA pelo sistema de chamado, né? Baseando em que horário o chamado foi aberto, que horário o chamado foi fechado e assim por diante. Então essa ideia aqui é explicar um pouco como é que funciona o SLA do Zabbix para que vocês possam estar utilizando, beleza? Então, um pouquinho sobre a agenda. A gente vai falar, né, o que é SLA, um exemplo de SLA nós vamos estar dando, diferença entre SLA e KPI, como que é feita a configuração de SLA no Zabbix e alguns problemas que nós encontramos no SLA do Zabbix, ok? Então vamos lá. O encerramento e perguntas infelizmente não vai ter, né, porque é uma regravação desse conteúdo, mas fique à vontade em deixar um comentário onde esse vídeo foi postado ou mandar um e-mail pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês, beleza? Então vamos lá. Então o objetivo dessa palestra aqui é explicar como que o SLA Zabbix funciona, né? E trazer um exemplo prático disso. Então eu montei uma infraestrutura aqui, eu montei uma árvore de SLA para dar exemplificando isso para vocês, ok? Então vamos lá. O que é SLA, né? A gente pode ter a definição mais comum ou mais literal, digamos assim, né? Que segundo White, o SLA é um acordo entre um provedor de serviço de TI e um cliente, né? E esse acordo descreve como é que o serviço de TI vai ter que ser prestado, documenta as métodos, qual que é o nível de serviço e especifica principalmente as responsabilidades tanto do provedor de serviço como do cliente. O que seria isso? Então eu fechei um contrato, tá? Com uma empresa que vai me dar suporte para fazer manutenção dos meus servidores, ou uma empresa que vai me fornecer link de internet, ok? E eu tenho que ter um acordo, eu tenho que ter SLA, por exemplo, o link de internet, né? Então aqui entra o nosso exemplo de SLA. Então se eu contratei um link de internet de uma operadora e a minha operadora informou para mim, ó, eu vou garantir a disponibilidade 99,5% ao mês, ok? Então isso significa que se eu fizer a soma de quantas horas eu tenho no mês e tirar essa média da porcentagem, eu só posso ter um determinado tempo de indisponibilidade, né? Eu não posso ficar 2 semanas com o meu link parado, senão eu posso entrar com solicitação de desconto, de multa, se for cláusula do contrato, principalmente, de multa por essa indisponibilidade, ok? Mas também é importante pensar que isso tem que estar muito bem definido, ok, pessoal? Então, seu ambiente de monitoramento ele tem que estar muito bem preparado, muito bem refinado as triggers, bem definido para o que você vai estar utilizando para estar cadastrando esse SLA no Zabbix, ok? Então, outra coisa que a gente precisa saber também é muito importante é a diferença, né? Qual que é a diferença entre SLA e KPI, né? Para quem não conhece, tá? KPI são indicadores-chave de desempenho, principalmente os gestores utilizam isso, ok? Mas é bom que também você da área técnica possa ter os seus próprios KPI para medir como que está a sua performance, como que está a performance do ambiente e assim vai, ok? Mas vamos lá. Então, nem todo KPI ele impacta diretamente no SLA. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, ok? Por exemplo, o uso de CPU e memória, ele vai impactar no SLA? Depende. Às vezes eu posso ter uso de CPU de memória muito alto, mas a aplicação está funcionando sem nenhum tipo de problema, né? Então os clientes estão conseguindo acessar, dando o exemplo de um portal web, né? De uma página web, de uma aplicação web, que é muito comum hoje em dia, né? Então assim, eu posso ter isso no talo, só que eu estou escalando com containers ou com
com recurso de auto-scaling da AWS ou de qualquer outro cloud providers. Então, o meu uso de CPU e memória, ele não vai ser impactante no meu SLA. Então, eu consigo tirar, né, esses KPIs da minha árvore de SLA na hora que eu for estar montando, ok? Para garantir que eu não tenha um falso positivo ou uma queda de percentual dentro do meu SLA no que não foi impactado, né? No que realmente não impactou no SLA, ok? E aí chega, né, uma das partes mais importantes, ok? Que é o SLA nos Zabbix, pessoal. Como é que será que é feita a configuração? É fácil? É difícil? Bom, quem acompanhou o webinar e minha palestra, se eu não me engano foi em Barueri, viu que é bem simples fazer a configuração, só que a gente tem que estar muito atento, né? Então, algumas dicas que eu gostaria de deixar, tá? Refinem, como eu já disse, bem as triggers. Garanta que não está tendo falso positivo, ok? Isso é importante, já para o sistema de monitoramento não ter a imagem denegrida, digamos assim. Tá? Um outro ponto importante, pessoal, é defina realmente o que impacta no SLA. Um exemplo clássico, né? Se o Zabbix Agent não está respondendo no servidor, isso pode impactar o SLA, porque se eu tiver tudo parametrizado, tudo configurado direitinho, isso significa que eu não tenho comunicação com a gente, então o servidor está indisponível. Então, para no caso de, por exemplo, um data center, o ping, né, ou o Zabbix Agent também, no caso, o ping do Zabbix Agent não estiver respondendo, significa que eu tenho um problema. Então, eu tenho que estar atento a isso. Tudo bem? Um outro ponto, né, para a gente ter noção agora. Bom, beleza. Então, vamos lá. Como que é o SLA no Zabbix, né? O SLA no Zabbix era conhecido como IT Service, ok? E ele tem como objetivo atender quem precisa de uma visão de alto nível, né? Então, mais voltada para o negócio, exatamente relatórios que eu tenho que enviar para o meu cliente e assim por diante. Até a versão 3.2 do Zabbix era chamado de IT Service. A partir da versão 3.4, o nome mudou para Service. Por quê? Porque a Zabbixia entendeu, né, que o Zabbix não é mais uma ferramenta para monitorar só infraestrutura. Então, a gente pode monitorar negócio, pode chegar a nível de negócio, ok? Então, além do nível de negócio, eu posso estar monitorando outras coisas a não ser infraestrutura de TI. Por exemplo, nós temos casos de cliente nosso que é concessão de pedágio, corretora de investimento, data center, que é o mais comum. Nós temos casos de indústria, né? Então, nós monitoramos não somente infraestrutura, monitoramos outras informações, outros tipos de equipamento que não necessariamente são de TI, mas possuem uma interface de rede para comunicação, né? E por esse motivo que esse menu mudou na versão 3.4 do Zabbix, ok? Bom, pessoal, eu preparei essa topologia aqui para a gente dar uma exemplificada na questão do SLA, tá? Então, eu vou tentar explicar de uma forma detalhada para que todos entendam, mesmo aqueles que não conheçam essa topologia ou nunca viram uma infraestrutura como essa, ok? Então, vamos lá. Vamos supor que você trabalha numa empresa que ela oferece o serviço de NOC, né? E para o serviço de NOC funcionar, ela precisa monitorar os clientes. Então, ela tem um Zabbix Server, né? Que é esse cara. Opa, deixa eu achar o mouse aqui. Que é esse cara que está aqui na nuvem, ok? Então, eu tenho um Zabbix Server com front-end, banco de dados e MySQL, ok? Dentro dessa topologia, eu também tenho um Zabbix Proxy, certo? E aí, eu tenho três tipos de cliente, ok? O primeiro cliente, o qual ele tem um monitoramento sem o Zabbix Proxy, né? Então é um cliente mais simples, onde eu vou monitorar somente sistema operacional, então realmente eu não preciso de Zabbix Proxy nesse caso. O mais correto seria falar, não é que eu não preciso, é que dependendo do tamanho desse cliente, ele não vai ter uma infraestrutura para subir um Zabbix Proxy, ok? Pode ser que isso aconteça. Então, nesse cenário, seria o Zabbix Agent do tipo ativo, ok? Para quem não conhece a diferença do ativo e passivo, o passivo, o Zabbix Server tem que se conectar com o Zabbix Agent, né? Então, se eu tenho um agent atrás da internet, eu teria que ter várias liberações de file, ok?
Já o Zabbix Agent ativo é o próprio agent que se conecta com o server, né? Então tem que ter uma única liberação de firewall, que é uma liberação de conexão de saída, tudo bem? E aqui eu tenho um outro cenário, né? Que só tem um errinho, que ao invés de esse Zabbix Proxy apontar aqui pro proxy, ele aponta direto. Aliás, tá certo, é que tem a seta verde aqui, eu não tinha me atentado, né? Então esse Zabbix Proxy ele vai se conectar com o Zabbix Server, né? Então, no monitoramento com o Zabbix Proxy, o que eu tenho? Eu tenho os clientes onde eu consigo monitorar agente ativo ou passivo, SNMP, entre outros. Esse outros poderia ser ODBC, JMX, eu poderia usar um external script, por exemplo, onde o external script estaria rodando no Zabbix Proxy, né, e ele efetuaria a conexão com os outros equipamentos que eu desejo monitorar. Tudo bem? E aqui eu também tenho um proxy externo, né, em uma nuvem separada, para mim poder monitorar o ambiente do Zabbix Server, latência, a internet, a porta 80, que é onde eu acesso o navegador, e aí beleza, ok? Agora, eu tenho uma segunda topologia, né? Nessa topologia aqui, eu já tenho a árvore de SLA, né? Então, olha só, eu tenho a raiz do SLA, então bem parecido como a gente vai fazer no Zabbix, eu coloquei aqui. Então, o meu principal serviço é o Zabbix, ok? Para o meu serviço ser afetado, quais são as triggers que deveriam alarmar, né? Então, o Zabbix Agent do meu Zabbix Server não está mais respondendo, ou do meu Zabbix Server do meu Zabbix Proxy. Nesse caso aqui, eu abordei somente um, tudo bem? A porta 80 do meu Zabbix no front-end não está disponível, não está conseguindo acessá-la, né? E o meu link de internet, ok? Então eu tenho algumas legendas aqui, né? Onde a legenda azul é o SLA sem trigger. Então é o Zabbix ali, eu cadastrei ele direto, dei um nome, ele não tem trigger, tá? E na sequência eu tenho o SLA com trigger, que são os amarelos ali meio alaranjado, tudo bem? E aqui eu também tenho a questão de dependências, né? Então eu tenho a dependência dura, que é a dependência hard, e eu tenho a dependência leve, que é a dependência soft. O que é isso, pessoal? O link de internet ele é um serviço que ele vai ter associado tanto ao Zabbix quanto ao próprio SLA dele, né? Então eu não preciso cadastrar ele duas vezes. Eu cadastro ele somente uma vez como link de internet, ok? E associo ele como dependência ao serviço do Zabbix. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então vamos ver como é que isso funciona na prática, né? Então, no Zabbix eu tenho que clicar em configuração, services, né? O configuration services. Lembrando que você precisa ser, nesse caso, um usuário Zabbix com poderes, né? Não pode ser só um usuário user. Só que aí pro fim da palestra eu vou guardar, que é um dos problemas, né? Porque o user consegue ver uma coisa muito importante que ele não deveria ver, ok? Mas eu vou falar para vocês na sequência. Tá? Então vamos lá. A árvore do Zabbix, como vocês estão vendo, ela tem ali só, aqui ó, um root, né? Que é o service dele, é o serviço raiz. E eu posso adicionar um filho, ok? Então, quando eu clico nesse adicionar filho, eu me deparo com essa tela, né? Que é onde eu vou cadastrar aquela árvore de SLA, aquela topologia que eu montei lá com legenda, onde tinha azul e alaranjados, né? Então eu coloco como nome Zabbix, ok? E aí, pessoal, eu preciso definir ali, eu já coloquei que o serviço parente é o root, né? Porque é o primeiro ali. Então eu preciso definir também qual que é o algoritmo que vai calcular o status do meu SLA. Qual que é o método que eu vou estar utilizando, ok? Eu tenho 3 métodos, né? Primeiro, que é o problema, se pelo menos um filho tiver um problema, né? Então, o que isso significa? Que o SLA vai ser afetado se pelo menos um filho tiver um problema, ok? Beleza. O outro método que eu tenho é se todos os filhos tiverem um problema. O que isso significa, pessoal? Por exemplo, no caso do meu Zabbix aqui, deixa eu voltar para essa topologia anterior que a gente estava olhando. Olha só.
No caso do meu serviço do Zabbix, se o Zabbix Agent for afetado, eu tenho um problema? Sim. Né? Vou colocar até uma anotação aqui. Deixa eu ver. Aqui um lapisinho. Ó, se o meu Zabbix Agent for afetado, eu tenho um problema? Sim. Se a porta do T80 não estiver disponível, mas o meu Zabbix Agent estiver rodando, eu tenho um problema? Sim. Porque eu posso ter o Zabbix Agent rodando, o Zabbix Server lá tá funcionando tudo direitinho, bonitinho, entretanto meus clientes não conseguem acessar o portal no monitoramento. Então isso também está afetando o meu serviço, né? Aqui, ó, eu já tenho o que a gente chama de aquela tabela lógica, né? Eu preciso estar com esse e esse com problema? Não. É esse, opa, que eu não sei apagar, mas vamos lá. É esse ou... Então é esse serviço aqui ou esse com problema vai afetar o meu serviço, ok? Então é isso que quer dizer, tá? Então, ó, se pelo menos um filho tiver problema, é como se fosse aquela tabela lógica que a gente já conhece lá da faculdade ou de algum curso, né? Se o serviço A ou o serviço B tiver problema, o meu Zabbix vai ser afetado, o SLA, ok? E o segundo método é se todos os filhos tiverem problema. Então, se o Zabbix Agent e a porta 80 e o link de internet der problema, só assim o SLA é afetado, ok? Somente dessa forma. Diferente disso, o SLA não vai ser afetado, ok, pessoal? Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Tudo bem, então escolhemos aqui o nosso algoritmo de configuração, né? E aí depois, na sequência, a gente tem o percentual que eu vou aceitar o SLA. Nesse caso, eu coloquei 99,98, ok? E aí, o que eu vou dizer assim, ó? O que significa? É o percentual aceitável de SLA para esse serviço, né? O que é aquele percentual que vai ser utilizado para os relatórios, ok? E aí eu tenho a trigger. Eu vou associar alguma trigger ao SLA. Nesse caso, como o meu SLA, primeiro SLA filho, então o meu pai ali, porque o outro é o root, é o raiz, eu não consigo mexer. Então o meu SLA pai, né? Ele não vai ter trigger associada, porque eu vou colocar dependências nele. E a gente vai estar vendo já já. Então, tem uma informação importante aqui também. O SLA no Zabbix é calculado com base no estado da trigger, ok? Então, se ela for de ok para problem, de problem para ok. Triggers com severidade não classificada ou informação não impactam no cálculo da de SLA. Então, imagina, você colocou algumas triggers lá de restart, por exemplo, reinício do servidor, que aqui a gente coloca reinício do servidor como informação, né? Colocou para afetar o SLA. Só que no final o SLA não foi afetado, porque essa trigger está com a severidade de informação, né? Então fiquem muito atentos a isso, ok, pessoal? Triggers com severidade não classificada ou como informação, ela não impacta no cálculo de SLA, ok? Então beleza, dando sequência aqui, agora nós vamos cadastrar o nosso segundo SLA, que ele é um outro SLA pai, é o link de internet, só que ele não tem dependências, né? Então definir link de internet, se um filho tiver problema, né? O meu percentual de aceitação ali, e eu já associei a trigger link de internet sem comunicação ping, né? Então não estou conseguindo pingar o meu link de internet, então para mim isso é algo que afeta a disponibilidade do meu link, tudo bem? Lembra que eu tenho aquele proxy lá na topologia de fora? Então eu não consigo pingar ele de fora, eu estou tendo um problema, ok? Pode ser um problema no meu faro, alguma coisa? Pode, mas se isso fosse ocorrer alguma mudança de regra no faro, alguma coisa assim que impactou esse problema, tá errado. Eu deveria ter uma Gmood, né, que é o gerenciamento de mudança, e nessa Gmood eu teria que colocar esse link de internet em manutenção no Zabbix. Dessa forma ele estaria em manutenção, não iria alarmar, não iria afetar o SLA. Dando sequência aqui, eu vou adicionar o outro SLA do Zabbix Agent. Só que olha só, aqui em Parent Service já mudou, né? Aqui agora eu tô com como Parent Service o meu serviço do Zabbix, tá? Deixa eu voltar aqui, desculpa. Então tem o serviço do Zabbix apontando para a trigger de Zabbix indisponível por 5 minutos, inalcançável por 5 minutos, né? E aqui eu também tenho o serviço da porta 80 com o Zabbix como pai, né?
e apontando para a trigger de verificando a porta 80, ok? Como que ficou o meu SLA, pessoal? Ficou dessa forma, olha só. Tem o SLA link de internet, que ele tem uma trigger associada direto a ele. Eu tenho os CLA, o serviço, né? Zabbix, vejam que ele não tem nenhuma trigger associada. E dentro dele tem os filhos, que foi o que eu coloquei, né? E cada um dos filhos tem uma trigger associada a eles, ok? Essa trigger vai fazer com que o SLA seja afetado. Tudo bem. Olha só, agora, como que ficou, né, esses filhos, né, que a gente considera? Eles são dependências, pessoal. Então, olha só, não está marcado, se vocês observarem, quando eu tenho aqui, ó, se eu selecionar no Zabbix, ele vai abrir a tela de cadastro, que é essa tela aqui, né? E eu vou ter, ó, dependências. Então, quando eu clico em dependências, eu visualizo dessa forma quando eu tenho dependência. E olha só, ele não está marcado o soft, ou seja, porque é uma dependência dura, uma dependência hard. Então, eu fui lá na mão e associei a trigger a esse cara. Tudo bem? Aí, o que acontece? Eu preciso colocar o link de internet. Lembra? Eu já cadastrei ele uma vez, eu não preciso cadastrar de novo. Então, o que eu faço? Eu vou clicar em adicionar. Quando ele adicionar, ele vai gerar os serviços Pi que estão disponível. No caso, o link de internet. Eu vou clicar nele, selecionar. E olha só, ele vai ficar dessa forma. Então agora eu tenho o link de internet associado também ao meu serviço principal, que é o Zabbix. Como que isso fica? Fica dessa forma. Então tem o link de internet Zabbix, agora o Zabbix também tem link de internet, porta 80 e Zabbix Agent, tá? E um cuidado muito importante, quando eu adiciono essa dependência, né, eu tenho que ter cuidado ao deletar. Então se eu deletar a dependência, também irá deletar o SLA original. Então, caso precise, remove antes a dependência. Então, vai lá no cliente, clica em dependência e remova, ok? Dá um remove ali, não exclui, porque aqui a gente tem a opção, né? Eu tenho a opção de vir aqui no link de internet e apertar delete direto, tá? Deixa eu até marcar aqui para vocês. Então, eu tenho a opção de vir em delete ou tenho a opção de clicar em dependências novamente e vim aqui em remove, tá? Então, lembre-se, sempre cliquem em remove. Delete, no caso de dependência, não use. Ok, pessoal? Bom, maravilha. Agora, como que eu consigo visualizar isso? Eu posso... Deixa eu tirar essa caneta aqui. Beleza. Se eu for lá agora em Monitoring Services, né, eu consigo ver todos os SLAs. Acho que vocês já notaram, mas eu vou contar só no final. E quando eu tenho SLA afetado, olha só, o link de internet foi afetado, ele afetou o meu serviço do Zabbix e ele também afetou o meu link de internet, que é um filho do Zabbix. Vocês estão vendo? Então, tanto que está com a mesma numeração, 99.9876, 99.9876, ok? E eu consigo verificar dessa forma também, né? Quando eu clico dentro do serviço, ele vai trazer para mim e como que eu quero coletar esses dados. Tudo bem, pessoal? Então, perfeito. Chegamos até aqui e agora vamos falar sobre problemas no SLA do Zabbix. Não é uma lista tão grande, mas são pontos importantes que eu considero. Nós da JLCP consideramos. Então, olha só, problemas no SLA do Zabbix. Quando as triggers são associadas, o seu estado anterior à associação não é considerado. O que isso significa? Você aprendeu esse webinar agora em maio, né, de 2019. E você foi lá e cadastrou a sua árvore de serviço, sua árvore de SLA lá no Zabbix, ok? Você quer tirar um relatório de abril. Você vai ter dois problemas. O primeiro problema é que o Zabbix não considera os services a meses anterior ao seu cadastro. Então, o seu SLA ali, ele só vai valer a partir do momento que você cadastrou. É diferente do Availability Reports, que a gente tem lá na aba Reports, Availability Reports ou relatório de disponibilidade, né, no Zabbix, ok? E outra questão é o relatório. Os relatórios que a gente tem é muito parecido só com que esse daqui, né? Então, existe gente que coloca no Grafana, que coloca
faz a coleta via API para exibir e assim por diante. E aí que entra essa questão, né? O Grafana é uma das melhores soluções e a coleta via API, para mim, para associar um host num cliente específico, também é uma solução interessante, porque a gente restringe o acesso aos Zabbix, porque ele vai se deparar com esse problema. Não há permissionamento para a visualização do SLA configurado. Então, mesmo que você não tenha acesso ao host, a trigger que está lá, né, porque o acesso é para grupo de hosts dos Zabbix, né, o acesso de usuário, ele não tem um nível de permissão para isso. Por quê? E que isso acontece? Porque, como a gente sabe, o permissionamento é só para host. E no service, vocês viram que eu não selecionei hosts? Eu só selecionei triggers, né? Então, tem que tomar cuidado. Não tem permissionamento. Se você tiver vários clientes com vários SLA cadastrados nos Zabbix e todos acessam os Zabbix, todos vão ver o SLA de todos. Ah, mas o SLA só não é o problema. Ver o SLA só talvez não seja o problema, mas de repente você ter nome de vários clientes ali e tá tão aberto assim, um cliente ter acesso a dado do outro, porque querendo ou não isso é um dado, né? Isso é muito preocupante, principalmente para a área de segurança. Tá ok, pessoal? Bom, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado as dúvidas e tenha explicado bem para quem não conhece o service dos Zabbix, tá ok? É um vídeo não tão demorado, né? Mas é um conteúdo muito importante e com a prática a gente consegue entender cada vez mais, ok? Qualquer dúvida que ficar, entre em contato conosco que a gente vai estar à disposição aqui para estar respondendo vocês, ok? E acompanhe lá a JLCP no bit.ly/JLCP Novidades e fique por dentro de todos os webinars, tá bom? Muito conteúdo legal aí durante os meses, até o fim do ano. Eu espero vocês. Até a próxima. Até mais.